Fala pessoal, estamos começando mais um podcast Papo Arena aqui pra você e aquela velha frase de sempre, né? Sem muitas delongas, solta a vinheta que nós já voltamos. Papo Arena! Vem com a gente! Bom pessoal, hoje nós vamos trazer aqui, né, hoje estamos trazendo uma pessoa muito especial aqui, que tem trabalhado, tem se dedicado à obra do Senhor e tem um testemunho maravilhoso para as nossas vidas, né? Quero apresentar ele aqui, que hoje é capelão, né? Uma informação muito bacana, muito maravilhosa. Hoje é capelão e ele está aqui para poder falar para a gente um pouco mais sobre o seu testemunho de vida. Está com a gente aqui, evangelista Jefferson. A paz do Senhor, seja bem-vindo. Amém. A paz do Senhor, meu pastor, tudo bem? A paz do Senhor, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Na hora que chegar esse vídeo até você, que você possa ser abençoado por Jesus. Para a gente é um privilégio estar aqui hoje podendo falar um pouquinho de Jesus. O Jefferson, a gente conheceu o Jefferson por algumas coincidências da vida, né? E muitas coisas têm se atrelado, se alinhado. E depois eu fui descobrir que eu já conheci o Jefferson de outras coisas já também, né? Que coisa bem interessante. Como Deus, eu sempre falo assim, ó, às vezes a gente passa por situações na nossa vida e depois a gente vai falar assim, não estou entendendo. Mas aí chega um processo, do processo de Deus na nossa vida, a gente acaba entendendo tudo aquilo que Deus ele tem trabalhado. O Jefferson, como eu disse, ele é capelão. O Jefferson tem trabalhado aí na capelania. Vi esses dias, inclusive, o trabalho. Vocês foram até a Delegacia Civil, né, de Sarandi, fizeram uma visita bacana. E isso que me chamou muita atenção, para poder a gente trazer esse bate-papo e a gente trazer essa conversa, porque o Jefferson ele tem um testemunho muito grande. O Jefferson tem um testemunho maravilhoso que a gente vê que é a realidade de muitas pessoas, mas essas pessoas, diante dessa realidade, acham que não tem probabilidade de mais nada, né, Jefferson? Sim, verdade. E aí, esse testemunho do evangelista Jefferson é o testemunho que traz pra gente justamente a luz da gente entender que Deus ele tem projetos para nossa vida e não pense que você é uma improbabilidade, que você é só uma estatística. Deus ele tem coisas boas e coisas novas para você. Jefferson, fala um pouco pra gente. Antes da gente começar aí um bate-papo de pergunta, fala um pouco sobre você e o pessoal te conhecer. Amém. Eu sou o evangelista Jefferson Patrick, né? Sou pai, esposo, tenho uma família linda, abençoada, filho, meus pais estão orando pela gente nesse momento, né? Sou um servo do Senhor, capelão pela Confecap, né? E também sirvo a Jesus Cristo, juntamente com minha família, da Igreja Missionária de Deus é Fiel, sou filho, né? Espiritual da pastora Rose Santos, e também estão em oração por nós ali. Que bênção. E estamos em busca de fazer o trabalho para o reino de Deus, né? E a gente podemos se definir isso aí, somos servos, tanto do Senhor como de pessoas na terra. Esses somos nós. É isso aí. Jefferson, fala um pouco pra gente. A gente aqui não tá, como eu disse, a gente não tá aqui para poder trazer ênfase ao passado, as coisas que já foram inclusive esquecidas por Deus, foi jogado no mar do esquecimento, né? Mas, Jefferson, muitas das vezes a gente é rotulado pelo nosso passado. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas que convivem com a gente durante a nossa vida toda que nos rotulam pelo nosso passado. E hoje, quando você se olha no espelho, que homem que você se enxerga e como que você define a sua identidade de hoje? Correto, pergunta boa, forte, né? Pra gente ver. Então, a gente tem um passado que logo a gente vai entrar um pouquinho nele, né? Pra gente dar uma pincelada, mas a gente acredita assim que hoje, me olhando no espelho, quando eu me deparo ali para se arrumar, quando eu me deparo para fazer algo para Deus, ou para minha família, ou para sobreviver nessa terra, né? Eu consigo ver um jovem sonhador que superou, que foi forte, que foi guerreiro, que teve que tomar decisões, que teve que renunciar, e está nas minhas mãos um novo tempo. Entende? Então eu consegui enxergar isso aí, tive a graça do Senhor Jesus para conseguir olhar no espelho e ver uma transformação real de Jesus. Então consigo olhar no espelho e ver simplesmente um milagre, né? Então isso aí que nos dá força para a gente sobreviver. Que bom. E já entrando já numa parte desse testemunho, Jefferson, dessa história maravilhosa, eu queria perguntar para você que viveu em ambientes de privação,
E isso a gente vai entrar daqui a pouquinho nessa história, porque a gente tem que entender que tudo são circunstâncias, Certo. tudo são também, na nossa vida, são sementes, tudo são coisas que a gente colhe, né? E a gente, quando passa, inclusive a gente fala muito isso para adolescente, para criança, preste bem atenção nas sementes que você está plantando, Sim, exato. porque você vai colher, isso você pode colher ao longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, mas uma hora você vai colher. E a gente vê que você passou por umas situações aí, e o que significa para você liberdade hoje, que é o que você vive, não só na questão física, na vida, mas também na questão espiritual, porque a gente hoje vivemos uma liberdade em Cristo, né? Certo. O que é liberdade para você nesse sentido? Olha, a liberdade para mim, hoje em dia, é eu poder saber que o controle, logicamente, está na mão de Deus, mas porém na nossa também. O Senhor nos concede essa graça. Então a liberdade é de você poder ser feliz com aquilo que você tem, né? Às vezes não é muito. Todos nós somos sonhadores, né? Sonhamos em ter bens financeiros, sonhamos em ter a conquista, sonhamos em poder ser um pai melhor, um esposo melhor, um filho melhor, né? Um obreiro melhor, sonhamos tudo. Mas não depende só de outras pessoas, não depende da gente. Então todas as vezes que você acorda pela manhã, você escuta os passarinhos cantando, você vê o raio de sol, você vê a neblina caindo, né? Você está enxergando ali o quê? Deus dizendo para você, hoje pode acontecer. Hoje pode ser aquele de repente na nossa vida, sabe? Aquele de repente, assim. Então, se você acordou, se você tem saúde, você está respirando, você está tendo a liberdade de transformar suas vidas, de transformar a vida da sua família, de transformar a vida daqueles que estão ao seu derredor, fazendo parte do seu dia a dia, né? Então, a liberdade para mim hoje em dia é isso. Não precisa de muitas coisas. Então, como o meu passado me privou de muitas coisas, eu tive que sobreviver apenas com um espaço limitado, com alimentação limitada, com tempo limitado, com tudo controlado. Então, a gente aprende a viver com um pouco, né? Mas hoje em dia, sobrevivendo com aquilo que Deus nos dá, a gente consegue entender. Liberdade para mim hoje em dia é isso. Sabe, você acordar de manhã e saber, poxa, o Senhor me concedeu um dia, o Senhor me concedeu a dádiva de eu poder fazer alguma coisa, de mudar e transformar questões e circunstâncias, né? Então a gente tem essa liberdade em Cristo. E no mundo espiritual a gente joga tudo para isso também. Tudo que a gente vê hoje é Deus falando com a gente, é o Senhor nos dando liberdade, por mais que passamos por dificuldade, por problemas, né? O nosso espiritual está entrelaçado ao Senhor. Então eu costumo dizer assim que às vezes a gente quer escutar um assim diz o Senhor, telefone tocando, um áudio, né? Então, levantando cedo, indo para trabalhar, você para no semáforo ali, tá uma frase bonita no caminhão ali. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Né? Olha ali no banner de uma loja, tá lá, Deus é fiel. Então você já está tendo essa liberdade. Poxa, eu tenho liberdade ao Senhor. Nas pequenas coisas Ele está falando comigo. Ele está me incentivando, Ele está dizendo que Ele é fiel, Ele está dizendo que Ele é meu pastor, Ele está dizendo que nada vai impedir o agir dEle. Então hoje em dia eu consigo ver liberdade nas pequenas coisas, porém de um Deus que é tão grande. Isso aí. E já falando nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco pra gente, como a gente disse, a realidade de muitas pessoas. Você cresceu sendo conhecido da palavra, sendo ensinado, né, dentro dos caminhos do Senhor. Como você mesmo disse, você se batizou novo, adolescente, se converteu a Cristo, ao Evangelho. Mas, infelizmente, houve coisas que aconteceram que te colocaram num outro caminho. Fala um pouco pra gente sobre essas circunstâncias, porque hoje temos muitos adolescentes, muitos jovens, muitas pessoas, até adultos, que passam por circunstâncias onde o caminho errado se torna uma justificativa para as circunstâncias, situações ou as lutas da vida. Sim, verdade. Eu conheci a palavra cedo, né? Em casa, minha mãe, meu pai, eu sempre ia para a igreja, tudo, trazia a palavra do Senhor. Porém, eu cresci, né? Depois a gente vai entrar mais detalhadamente nesse assunto, mas com um pouco de revolta dentro de mim. Então, chegou o momento da minha adolescência, aquela parte mais crítica da juventude, né? E você quer, eu digo assim, que o pecado, ele vem pela curiosidade. Né? Todos nós sabemos, tem campanha de drogas nas escolas. Então, todo mundo sabe que droga é ruim. Você vai assistir a televisão, passa uma propaganda, mas a curiosidade é ruim, mas eu não experimentei. O porquê que é ruim, né? Por que é ruim? A bebida faz mal, tem alcoólicos anônimos, instituições que cuidam, vê pessoas na rua, mas, poxa, mas que gosto que tem? Então, a curiosidade. Né? Então, chega um momento ali que a curiosidade de conhecer outras coisas, conhecer pessoas, as influências, foi se tornando um pouco mais avançado sobre as minhas vidas.
né? Então casei cedo, também tive família cedo, tive um peso muito grande sobre a minha vida. Aí não foi nem a igreja, não foi pessoas, não foi ninguém. Eu costumo dizer assim que isso a gente usa como justificativa, né? Às vezes é mais bonito a gente colocar a culpa em alguém e errar do que a gente assumir o erro e falar, não, eu errei mesmo porque eu quis. A síndrome de Adão, né? Ah, Senhor, eu vou me justificar aqui. Eu errei porque a serpente falou para a mulher que você me deu, a mulher que o Senhor me deu, me convenceu e eu errei. Então, mas aí lá na frente a gente conhece a de Davi, né? Senhor, eu que errei, não foi ninguém. Então tira tudo se necessário, menos o teu espírito. Então, nesse momento ainda, faltava maturidade para mim, faltava um pouco mais de compromisso até mesmo entre eu e Deus. A gente conhecia Jesus apenas de falar, mas não tinha experiência, a gente não tinha bagagem. Então é por isso que hoje em dia a gente trabalha muito com jovens. Eu sou líder de jovens da minha igreja, pela misericórdia de Deus. Então eu procuro explicar para eles que não precisa da gente ter tanta sabedoria humana, mas experiências com Deus. A sabedoria vem junto, crescer na graça e no conhecimento, mas o conhecimento vem depois. Você ter um relacionamento com Jesus vale mais do que qualquer outra coisa. Então faltou um pouco disso aí de mim. Então é curioso que como eu não tenho um relacionamento legal com você, eu vou ter com outro. Entende? A gente não tem aquela proximidade, aquela comunhão, então eu vou ter com outra pessoa. Então aquilo que a gente alimenta é o que a gente vai deixar mais forte. Então chegou aquele momento que eu comecei a afastar e não foi de uma hora para outra, vai sendo aos poucos. Ah, não, tá tranquilo, isso aqui depois ele perdoa, isso aqui tá tranquilo, depois ninguém tá vendo, sabe? Então a gente costuma até dizer esses dias, hoje pro jovem, toma cuidado, às vezes o pai não tá vendo, os amigos não estão vendo, a avó não tá vendo, mas pode ter certeza que tem um Deus que está vendo. Com certeza. Então isso aí que foi o crucial sobre as nossas vidas, né? Aquela falta de maturidade, aquela falta de compromisso, aquele medo de deixar a desejar outras pessoas ou querer agradar todo mundo, entende? Foi o que nos tirou ali da presença do Senhor e foi um preço muito, muito árduo a ser pago por isso, né? Como a gente estava conversando, né? Isso foram anos, né? Anos. Acumulou e foi acumulando, foi acumulando. Sim. É aquele negócio, a semente vai juntando, vai juntando, vai juntando, vai juntando, chega uma hora que a conta bate, né? E foi um preço alto a ser pago, né? E graças a Deus agora acabou tudo, que bom. Né? Conta pra gente um pouco do seu testemunho. Do começo dessa história maravilhosa, que é uma história que, se a gente for ver bem, o começo já começa todo negativo, né? Já começa com todo negativo, até que Jesus vem e forma a cruz, e aí vira positivo. Sim. Essa vida maravilhosa, essa história, né? Conta pra gente, evangelista. Então, pastor, é um improvável, né? A gente já começa ali no improvável. Eu sou filho de sangue, né? Filho de sangue de uma pessoa simples, trabalhadora, e de um pai jovem, né? Um jovem que teve seus erros, abusou de minha mãe e estava noivo para casar, né? É a questão do princípio, né? Também das famílias, né? Eu preciso manter essa imagem, né? Eu quis manter aquela imagem simples, aquela imagem de tudo certo. Então foi o que aconteceu ali, né? Trabalhava na fazenda dele ali, minha mãe, e ele já noivo para casar, teve esse abuso com a minha mãe. Então, nesse termo, a hora que ele descobriu que tinha dado certo ali um projeto de Deus, que hoje a gente sabe que era o projeto de Deus, ele desesperou, falou, não, mas como que vai nascer uma criança agora? Né? Então vai acabar com o meu casamento, vai acabar com a minha vida. Então ele deu duas opções para minha mãe, ou ela voltava para casa sem a criança, ou ele deixava a criança no hospital, ela deixava a criança lá, ou na rua, tipo, dispensasse, né? Então, minha mãe simples, não tinha o que fazer, pegou e me deixou. Minha mãe paterna, né? Meus pais de sangue. Biológico, isso, obrigado. E nesses caminhos daqui, em outro tempo, em outra casa, em outra família, minha mãe agora adotiva, né? Uma serva de Deus, tinha trabalhado a vida inteira com criança, creche, escola primária, e o nosso tempo ali era uma benção, as crianças, né? Então ela tinha, pegado um trauma assim, de criança, falou, não aguento mais, chega, me aposentei, parei, não quero mais saber de criança, e tranquilo. Mas o Senhor colocou a mão sobre ela, né? Então ela começou
sentir dores, se sentir mal, passar por uns períodos assim muito de enfermidade, foi fazer uns diagnósticos e foi constatado que ela estava com câncer em suas pernas, né? Um câncer em suas pernas que foi passando, então ela saía daqui, aquele tempo para Kombi, né? Levava para Londrina, de Londrina para Curitiba, e foi só se agravando. Aí chegou um tempo que foi marcada a cirurgia para já começar a amputar no pé dela, né? Começar pelo pé, e o médico disse, não, primeiro vai ser amputado os seus pés, depois vão subindo perna e etc. E nisso aí, ela, como serva de Deus, já congregando muito tempo, servindo ao Senhor, ela lembrou do que ela passou tudo e sabia o que era um esforço, né? Então ela disse, Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Se o Senhor me der a cura dessa minha perna, se o Senhor me der a cura dessa enfermidade, essa doença incurável, né? Eu prometo ao Senhor que eu adoto uma criança que esteja precisando, que esteja carente, que esteja realmente necessitada. E eu prometo ao Senhor que eu vou dar todo o amor, todo o carinho. E o que essa criança precisar, eu vou ser mãe para ela. E concordou. Ela e meu pai em casa fizeram essa oração junto. E aí ela conta para nós que nessa noite ela dormiu e sonhou que entrou 2 homens de branco no quarto dela. Tirou a sua ata, né, fez uma cirurgia e ela acordou melhor. E essa notícia, ela passou para a família. Aí, passado um tempo, um primo nosso, de uma cidade vizinha, ligou para ela, falou, Neuza, o negócio é o seguinte, você falou para a gente que tinha feito uma promessa, tudo, você conseguiu, né? Deu certo já? Ela falou, não. Ela falou, então, nós estamos aqui, ele trabalhava no hospital, né? Ela falou, tem uma criança aqui. Aí, na época até falou assim, até parece que meu pai adotivo é alemão, né? Polacão e tal. E pô, vai até parecer com o Arlindo, vai parecer com o polaco, né? São um menino branquinho e tal, loirinho, coisa mais linda. Só que é o seguinte, você tem que vir buscar hoje. Porque como já tem 2 dias que ele está aqui, então amanhã no máximo vem o pessoal da menor, já vão levar e sabe Deus o que vai acontecer. Ela disse, não, bem, estou indo buscar. Aí pegou e foi, dava conta, chegou lá, tinha 2 dias, já estava, né, debilitada ali com fome e tudo. E me adotaram, trouxeram para casa, me deram amor, me deram carinho. E eu cresci dentro desse lar com as minhas 2 irmãs, né? As minhas 2 irmãs e eu com uma instrução. Ela falava, olha, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu do coração da mamãe. Então isso aí ela sempre disse para mim, né? As suas irmãs vieram da barriga, agora você veio do meu coração. E foi me ensinando, me passando, nunca me escondeu, nunca deixou ter aquilo. E sempre me contou a história, ó, em tal lugar você nasceu, esses aqui são seus pais, por nome, né? E foi jogando aquilo para minha vida. Então foi isso que deu um trabalho, eu costumo dizer assim, na minha mente. Chegou um momento que aí você cresce, você como um homem, né? Chega aquele momento da sua adolescência, fala, não, eu sou homem, eu estou revoltado, eu quero resolver as coisas, eu estou angustiado. Então, aquilo foi vindo no meu coração, eu falei, poxa, meu pai, eu tenho um nome. E um dia a minha irmã tinha um restaurante na época, né? E um vizinho do lado, era esfirraria, lembro como se fosse hoje. Aí ele foi um dia um pouco mais cedo para limpar o estabelecimento dele e foi almoçar no restaurante que a minha irmã tinha na época. E sentou lá na mesa, aqueles vizinhos, né, amigos, conversando tudo, e entrou essa história. Aí do nada ele levantou assim e falou, rapaz, eu conheço seu pai é esse daqui. Aí ele colocou a mão no bolso assim, pegou um cartãozinho de visita e me deu, falou, seu pai fulano, nossa, tal, ele mora Deus. Aqui, se você for ali todo mundo conhece. Aí ficou aquilo, eu falei, agora, vamos ver quem que é. A gente foi... Um adolescente. Um adolescente. A cabeça pira, né? Pira, 15 anos de idade na época, 15 para 16 anos. Eu fui lá, conheci ele, tudo, e faltou, né, um pouco assim olhando assim, por mim, eu falando, né, olhando assim como os olhos caótica humana, faltou um pouco assim de interesse, de entusiasmo, tudo, e foi o que gerou um pouco mais de revolta sobre o nosso coração. E, porém, já era Deus trabalhando ali, né, e foi o que aconteceu. Então, minha mãe foi curada da perna, anda até hoje, tudo tranquilo com as suas perninhas lá, né? Chegou uma idade ali, já está um pouquinho limitada, mas como é o natural da vida, mas porém não precisou de fazer mais nada, não precisou de amputar nada, foi curada. E eu cresci carregando aquilo lá, que era o filho da promessa. Né? Eu tinha que
em casa, na porta do meu quarto, tinha um adesivo bem grande, Filho da Promessa. Então eu tinha aquela promessa. Se Então, tornou um peso, querendo ou não, né? Vem aquele peso para um adolescente falar, eu tô aqui porque a minha mãe foi curada. Daí vira, querendo ou não, a cabeça do adolescente vira querendo, por que eu tô aqui? Os porquês, né? Os porquês, né, da vida chega nesse momento, né? Sim, foi o que aconteceu. Ficou na minha mente aquele nó, tipo, eu tô aqui por causa de uma troca, ou cadê ele que não pôde me ajudar? E foi gerando a revolta, então a gente já começou aquela curiosidade de conhecer uma coisa ou outra. Aí veio o Senhor na minha vida, com 15, 16 anos ali. Daí nessa época eu já estava começando a dar uns passos na igreja, né? Já estava começando a servir Jesus, já tinha aceitado o Senhor como Salvador. Já tinha saído, conheci já alguns tipos de droga, já tinha um pouco de bebida, né? Sobre a minha vida. Aí eu conheci Jesus, fui me afastando um pouco. Aí de repente veio todo aquele peso. Então eu tinha, como que eu posso dizer, para a gente fazer alguma coisa para Deus, a gente para receber alguma coisa de Deus, a gente tem que se esvaziar. Entende? Então, porque senão a bênção ela se transforma em maldição. E a gente pode fazer isso. Né? O Senhor, ele abençoa, a bênção está sobre as nossas mãos. Porém, se a gente estiver preparado para aquilo, a gente não vai conseguir administrar aquilo que Deus tem sobre a nossa vida. Então, eu sabia que eu era o filho da promessa, mas o filho da promessa tinha uma revolta muito grande dentro de si. Né? Então, foi onde que, nesse termo, que eu conheci o Senhor, comecei a entender o Senhor, comecei a ver coisas na igreja que me chamavam a atenção, e a curiosidade do mal que a gente tinha, comecei a ter umas curiosidades pro lado do bem, conhecer pessoas, orações, comecei a ir para monte, conheci ver as coisas acendendo, né? Os gravetos se acendendo, conheci ver minha pastora, a pastora Rosa, pregando, falando em língua estranha, orando, entregando profecia. Eu falei, nossa, eu quero aquilo ali para mim, que pregar. Então eu chegava na igreja assim, o louvor é lindo, eu adoro o Senhor, canto, né? Apresento minha adoração para Deus, da forma que eu sei, da forma que é a minha limitação. Agora a palavra eu sentava ali, chegava e ficava de boca aberta, né? Então aquilo ali eu falei, nossa, e um dia Deus usou a vida dela mesmo para falar para mim, né, que Deus estava mostrando eu com um microfone de ouro, que era o meu ministério, eu ia pregar a palavra de Deus. Então o filho da promessa recebe uma promessa materializada ali, né, espiritualmente, mas porém totalmente direcionada para você agora, né? A partir desse momento a promessa começou com a sua mãe, mas agora é direcionada a você. Agora veio para mim, aí já começou a entender as coisas, entende? Só que por falta de um compromisso meu maior, de não aguentar ou de não querer, tipo, aceitar o que era projeto de Deus na minha vida, ou querer resolver as coisas com a minha mão, aí fui me afastando. Falei, não, agora não é a hora, não tal. E terminei ali me afastando do Senhor no auge. Eu estava já ministrando, já estava começando a pregar o evangelho, já estava começando a viajar, já tinha ido para Brasília 3 vezes, já tinha andado de avião, né, indo pregar a palavra do Senhor. Então, para mim já estava legal. Porém, veio uma limitação, um problema familiar, né, e que eu tive que ter uma escolha. Então, você é um menino, 17 anos de idade, você vê a sua família passando por uma dificuldade, aí você já não está com aquele pensamento em Cristo Jesus, entende? Foi onde eu errei, não foi a igreja, não foi pastores, não foi servo, não foi irmão, foi eu que decidi errado. Então, porque o Senhor, antes de dar alguma coisa pra gente, Ele vai nos provar se a gente vai ter suporte para aquilo, né? Então, na primeira pegada firme ali de compromisso, não, você quer fazer? Então deixa eu ver se você tá firme e forte para fazer. Foi aonde não deu certo, foi onde que me afastou do Senhor. Então, me afastando do Senhor, e o diabo sabendo o que Deus tinha na minha vida, então ele não quer que a promessa se cumpra. Com certeza, ele tenta fazer de tudo, né? Sim, então foi onde eu comecei a conhecer o lado obscuro mesmo. Então ali eu comecei a usar droga, vender droga, comecei a atrair minha família, comecei a me afastar realmente da igreja, já não queria mais saber de igreja, já não queria mais saber de Deus, e fui me aprofundando. Em termos de, aí vem o diabo com os seus manjares, né? Então, coisas de 1 mês eu já estava vendendo droga, coisa de 1 semana vendendo droga, já estava sendo a maior do bairro. Então, as coisas já estavam acontecendo ali. Então, você foi conhecendo mais gente. Quando eu fui ver, já estava ali no fundo do poço, nas garras do inimigo mesmo, e cego, né? Paulo diz que o Deus desse cego cegou o entendimento. Então, ali eu já não conseguia mais enxergar Deus. Para mim, estava top, tava legal o jeito que eu estava vivendo. Tipo, não, se eu tenho uma promessa, ela vai se cumprir. Então que... Em qualquer momento. E fui deixando. Então foi onde que o Senhor foi avisando, levantando pessoas para me avisar,
né, falando comigo através de servos, já tocando o telefone mesmo, né, pessoas que eu nem imaginava, olhava o telefone assim, tocava, falava, não, isso aqui eu não vou atender não. Outro, não quero saber de crente. Não quero saber dos outros falando para mim não. Então as pessoas boas foram se afastando. Eu sempre tive um coração bom, sempre fui uma pessoa legal, mas porém perturbado com aquele sentimento, com aquela angústia, com aquela garra de vingança, de sede. É que já até sabia o que ia ouvir, né? Isso, Essa já é a questão. sabia. Então, já sabia o que ia vir da palavra, né? Então, tipo, eu rejeitava a ligação. Quando eu atendia, eu falava, não, estou ocupado agora, depois eu te retorno. E nada. Aí foi indo, foi aprofundando. Então, algumas coisas aconteceram aqui em Maringá e eu consegui ir para Colorado. Nessa época, meus pais até foram embora para lá achando que ia melhorar. Né? Mas não é, enquanto o problema não for resolvido, não está resolvido. Não adianta você fugir do lugar, né? Não tem como você fugir do problema. Tem que resolver. Problema solucionado é resolvido aonde estiver. A prova vai junto. E até uma questão, né, Jefferson? A questão das amizades, né? Sim. Inclusive, até a gente estava conversando aí hoje com algum pessoal, os adolescentes. Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Sim. E aí a gente se vê num círculo de amizade aonde a gente também já não vê mais luz. Porque o círculo de amizade que nos cerca é só trevas. Sim. É aquele negócio, quando você está em Cristo, Cristo ele te cerca de amizades que te levam ao caminho da luz. Quando você não está com Cristo, você está do outro lado, ele também vai te cercar com também. amizades que te mantêm nas trevas. Isso é muito perigoso para uma geração, né? Porque o que eu costumo dizer sobre a nossa juventude, tem amigos e tem colegas. A mesma coisa de Marcos 2 ali, né? Os 4 amigos viram que aquela pessoa não estava conseguindo mudar, vivia de esmola, vivia de que os outros davam, passando necessidade. Eles viram que tinha Jesus que poderia ajudar eles. Então eles deram um jeito, pegaram os 4. Imagina você carregar uma pessoa, entende? Na mão. Não era no carro, não tinha um Uber, não tinha uma moto, não tinha nada, de uma carruagem, uma carroça, não tinha nada, era na mão. Então levaram até a casa de Jesus. Chegando lá, não tinha como entrar ainda. Entende? Mas eles deram um jeito e fizeram um amigo chegar até Jesus. Então, tipo, os nossos amigos vão nos impulsionar até Jesus, vão nos levar até Jesus. Então foi onde que eu me afastei daqueles que ia, porque quando eu fui para a igreja, foi até um mistério, por isso que eu fui batizado rápido, Deus me visitou com o Espírito Santo, batizou com o Espírito Santo rápido, porque eu não ficava com qualquer pessoa ali, não que todos têm destino, não, mas às vezes o outro não tá naquela pegada, tá? Só vai, só fica, né? Só tá tranquilo, dão glória, acabou o culto, amém. Não se envolve, né? Não se envolve com a obra de Deus. Só no raso. Então, mesmo eu menino, com 15 anos, 16 anos, eu já ia com os obreiros, eu gostava de ficar ali com os senhores, né? Gostava de ouvir eles, gostava de ir pro monte com eles, então foi uma coisa rápida. Mas quando eu já me sujei daí, colocando, né? Com o pecado, com os erros, com as falhas, eu falei, não, aqueles ali vão falar para mim, vão querer me levar para lá de novo. Então fui me afastando. Aí foi como o pastor falou, a gente se cerca de má companhias e vai vindo tudo o que não presta. O diabo vai cercar ali, colocar, quanto mais forte, maior foi a barreira que ele colocar, para ele tá bom, né? Aí quando eu fui dar por si, já estava tendo uma operação na cidade e eu fui preso, né? Então ali começou a colheita. Ali eu comecei a colher aquilo que eu plantei, sim. Que a gente falou sobre colheita. Começou a vir a colheita, sim, né? Começou o sucesso e o fracasso. A gente somos donos dele. Olha que interessante. As sementes primeiras que você plantou quando você foi batizado no Espírito. Essa semente que você plantou era semente para longo prazo. E só que as sementes ruins que você começou a plantar foi para rápido. Veio rápido demais, né? Porque você muda um pouco, né? A forma de você semear. Então você vai vivendo aquele instante. Tudo que é rápido ali pode ser que acaba rápido também. Como a gente vê, né? Por aí. Foi o que aconteceu. De repente eu estou ali, eu me lembro como se fosse hoje, uma manhã, né, de quarta-feira, 12/12/2012, uma operação. Meu pai ligou para minha mãe me liga, me acorda, filho, tá, a polícia está vindo aí. Aí quando eu fui na janela, já estava toda cercada a casa. Meu Deus. Né, não tinha mais o que fazer, eu com a arma na mão, dinheiro, droga dentro de casa, tudo. Minha reação foi só soltar para mim não morrer. Eu falei, se eles me pegar, que era um sítio, né, com a arma na mão aqui, eles vão me matar. Então, a hora que eles veem, eu gritei, não, perdi, tô com a minha mãe aqui, só priva ela e tal. E eu me lembro, pastor, que me doeu muito, 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 muito. A última imagem que eu tinha, assim, né, de ver minha mãe, era eu saindo dentro de uma viatura da Civil, algemado, né, atrás, olhando para trás, eu vendo minha mãe, né, me vendo saindo.
dentro daquela viatura, assim. Vejo vindo ela quando a gente abriu a porta, saindo com a mão na cabeça, ela ali da mesma forma. Então aquilo me doía muito, né? Me doía muito. Então ali fui preso por tráfico de droga, associação ao tráfico, porte de arma e munição, quadrilha e todos os derivados ali de tráfico de droga, né? Então ali foi onde que, na hora que eu acordei para a realidade, já não tinha o que fazer, era colher. Era colher, Não tinha escolha. né? Não tinha muita escolha. Aí eu fui indo e fui... Aí que revoltou mais, sabe? Então, não, eu vou sair, agora eu já tô aqui mesmo. Então, colocando, né, entre aspas, não, agora eu já tô aqui, agora eu sou bandido mesmo, agora eu sou criminoso mesmo e já era. Então, eu vou viver disso aqui, isso aqui vai ser minha vida. O que eu vivi no passado ficou no passado e agora o meu futuro, o meu presente, é isso. Ele pensando, se eu sair daqui, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. E daqui mesmo eu vou continuar. Tanto que caiu operações, eu com o telefone dentro da cadeia, fazendo coisas erradas, mandando droga, fazendo pessoas errarem também, pecarem também e se afundando mais. Então saía uma operação, pegava um telefone, pegava uma escuta telefone, chegava um outro processo para mim e foi acumulando e chegou um tempo que eu fiquei devendo 37 anos e 8 meses e alguns dias de pena. Né? Foram respondidos 3 tráficos de drogas, porte de arma, munição, associação, corrupção de menores e tal, e fez um balaio grande. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu já estava ali aproximadamente uns 7 meses, uns 7 anos e meio detido, né, preso, já estava na penitenciária, fui preso em Colorado, vim para a casa de custódia aqui em Paysandu e dali eu fui para a penitenciária estadual. E já estava ali uns 7 anos e meio preso, mais ou menos, 7,5 a 8, quase beirando 8 meses, 8 anos. Eu lembro que eu acordei numa manhã e tipo, foi a manhã de Deus na minha vida ali, a visitação mesmo do Espírito, né? Vendo minha mãe vindo me visitar, isso aí já tinha perdido família, já tinha conhecido outras pessoas, já tinha perdido. E eu falei, poxa, eu tenho uma promessa, eu sou o filho da promessa, eu conheci Jesus, eu sei quem é Jesus, eu sei o sobrenatural. Falei, poxa, eu não era nada, Jesus me levou lá em Brasília para pregar de avião, Deus me deu DVDs, Deus me deu mensagem, eu conheço homens de Deus, mulheres de Deus, tem pessoas que me amam, minha família está lá fora, filhos, etc. Aí eu levantei, eu me falo que eu fiz a oração de Ana, sabe, aquela assim que eu não usei palavras bonitas, mas só chorando. Foi o que tinha dentro do meu coração ali, né? Então eu fechei a cortina ali, que a gente chama de quieto, a minha cama ali, a jega e tal, ajoelhei ali e comecei a orar, falando, Deus, eu preciso de mudança, mas o Senhor sabe, ali eu abri o coração, o Senhor sabe que eu estou fraco, eu preciso de mudança, mas eu não consigo mudar, eu preciso de enxergar, mas eu estou cego, preciso de falar, mas eu estou mudo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso andar, eu preciso caminhar, eu preciso tomar uma nova decisão, eu nunca mais vou sair desse lugar, ao tanto que eu estou devendo, ao tanto que fuga não dá certo, e transferência não dá certo, e nada muda na minha vida, Senhor. Mas eu quero o Senhor. Se o Senhor está me escutando, fala comigo. Se o Senhor está me escutando, me dá um sinal. Se é o Senhor que me levantou mesmo, que me trouxe, que me fez uma promessa, que me ama, que é o Deus que eu pregava mesmo, né? Eu até falei, Deus, se a Bíblia é verdadeira, me dá um sinal, fala comigo. Né? E eu tinha um rádio, me lembro, que eu tinha um rádio pequenininho, né? Um AM, FM ali, e tava o louvor ali tocando. Eu me lembro como se fosse hoje, que marcou muito a minha história. Começou a tocar Jorge Bonfim, Devaneios, né? E tinha aquela parte, eu fechei as portas para te aproximar de mim. Né? Nossa, foi lindo aquele louvor. Como é que era? Eu fechei as portas. Nossa, eu não me lembro, mas tinha a segunda parte que falava assim, eu morri por você, morreria de novo, não vou desistir até te ver nesse altar de novo. Deus te colocando, Deus caiu em si igual o filho pródigo e falou, eu sou filho do... eu chorei. Preciso voltar. Chorei, meu pastor, mas chorei tanto. Eu falei, nossa, Deus tá me chamando, ele fechou as portas para me aproximar dele, tava com saudade de ouvir minha oração, era o que o hino tava dizendo, né? Eu falei, nossa, Deus me ouviu hoje, Deus me ouviu. Aí tal, eu tomei um banho, toquei, me arrumei ali tudo, que era um dia de pátio solar, era um dia de solar. Na hora que a gente saiu no pátio, no solar, cheguei lá, os meninos da igreja foram fazer um culto.
né? Eu falei, meu Deus, é de Deus mesmo. Aí ali eu reatei minha aliança com Jesus. Falei, Senhor, aqui dentro eu vou... E foi rápido, sabe? Foi de Deus, foi lindo e foi rápido. Eu reconciliei com Jesus, falei para os meninos, ora por mim que eu quero reconciliar com Jesus. Aí eu reconciliei, fiz a oração declarando isso e voltei para o cubículo. Cheguei lá no cubículo, falei, pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou chamar os guardas mais tarde e vou mudar para a igreja. Eu vou mudar para a igreja. Falei, mas por quê? Falei, vocês sabem, nunca escondi, eu nunca tinha escondido quem que eu era, que eu preguei, que eu era um homem de Deus, né? E tal. Sempre tive isso aí. E agora eu voltei para Jesus. Então é o seguinte, eu não quero atrapalhar vocês, eu quero, né? Tranquilo. Cada um segue o seu aqui. caminho. Aí um olhou para o outro, um olhou para um olhou para o outro. Então se você está voltando é porque alguma coisa é boa no lado de Deus. Entende? Então se é alguma coisa boa do lado de Deus, a gente também quer. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte, então. A gente para aqui 7 horas, a gente liga a televisão, a gente ora aqui, você falou que pregava, dá uma palavra pra gente, já de início, sabe? No primeiro dia. Olha que maravilha. Já ficou. Aí eu falei, então amém, então vamos fazer isso aí, então. Aí ficou indo. Passou os dias, dava 7 horas, a gente já tinha jantado, já tinha tudo. A gente começou a fazer uns cultos devagar ali no cubículo, oramos. Deus trouxe um abençoado que sabia tocar violão. Aí nisso aí eu já tinha amizade, né, com o missionário Ricardo Batista Tirapelli, um grande homem de Deus. Hoje em dia está ali também fazendo a obra do Senhor já do lado de fora, que cuidava do espiritual daquele presídio ali, né? E ele abençoou a gente com violão. E o menino sabia louvar, tocar o violão, tudo, e eu ministrava ele tocando o violão ali no cubículo toda noite. Daí a gente já começou a sentir o Espírito Santo já nos renovou, já foi me dando força, já foi dando graça. Aí de repente houve um reboliço ali que os guardas mesmo falaram, não, então esse cubículo vai ficar uma igreja, mas uma igreja aqui no cubículo. Então você fez o remanejamento, trouxe alguns meninos daqui para trabalhar, as portas já começaram a se abrir, né? Então aí um dia um menino olhou para mim e falou, Patrick, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto lá no pátio? Eu falei, será? Eu falei, mas você não tem vergonha? Ele falou, não, vamos. Você não tem coragem? Eu falei, não, eu tenho. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, então, vamos mandar um recado para a galera aí toda. Então, aqueles que quiserem participar, né? Eles levam sua Bíblia e a gente faz um culto lá e mandamos para todos. Aí no dia do pátio, eu me lembro como se fosse hoje, a gente morava na PEN, né? Na estadual, então era do 401 ao 410, os cubículos, 10 cubículos ali. A gente morava no 2. Nessa época aí, né? Então, sempre começava a sair para o pátio, 401, 402, 403. Naquele dia começou do 10 para cá. Então, já enchia, isso. já. Aí, a hora que abria ali, o pessoal ia descendo, eu vi que passavam os meninos ali com as Bíblias na mão. Aí eu falei, nossa, tá tendo uma galera. O pessoal tá se preparando. Eles abraçaram as ideias, vamos que maravilha. Nós vamos ter um culto hoje. E foi, e passou, para a glória de Deus, eu digo isso aí diante do Espírito Santo de Deus, na plena convicção, verdade. Os céus é testemunha disso aí. No primeiro culto ali, a gente ganhou 3 jovens para Jesus. Que bênção, cara. Fizemos um culto ali, o menino louvou, tocou violão, cantamos, a gente ministrou uma palavra, fizemos um apelo. 3 pessoas, um reconciliou e 2 aceitaram Jesus. Então aquilo ali falou, nossa, começamos de Deus. Começou já com almas. Como é que não é de Deus? Então a gente tinha 2 pátios por semana. Um era um período inteiro e o outro era um período inteiro dividido para 2 galerinhas. Então era 2 horas só num dia e 4 horas do outro. Então que a gente conheceu, para não atrapalhar, o pessoal tomar um sol, conversar tudo, a gente ficava ali tocando um louvor, falando uma palavra mais simples ali nesse de 2 horas, e no de 4 horas a gente fazia um culto mesmo. Então chegou no final ali, que os cultos, tinha mais gente no culto do que jogando bola. Nossa, no final. meu Deus. Digo, para a glória de Deus. Aí isso aí, as portas se abriram, eu comecei a trabalhar na faxina, depois fui trabalhar como entregador de alimento, depois fiquei na cozinha, tive acesso a outras pessoas ali, e eu voltei para Jesus, literalmente me entreguei novamente, Deus começou a abrir as portas, abençoar. Eu batizei 2 meninos ali nas águas, né? Que a gente tinha acesso lá, tinha um tamborzão lá em cima. Eu falei, aqui mesmo. Enchemos o tamborzão, Glória a Deus. batizamos ali, e deixei lá 16 jovens discipulados para nossa pastora continuar Ruth, né? pastoreando o pessoal ali. Batizar eles ali, que ela tinha acesso, daí com as piscinas, o batistério, etc. Então aquilo ali começou a se cumprir sobre a minha vida. Então eu acreditei, falei, poxa, Deus é um Deus de promessa mesmo. Né? Aí ele começou a trabalhar na minha vida. Então aquilo que era improvável, aquilo começou que era difícil, aquilo que eu não via mais solução, poxa, que dia que eu vou embora, nunca mais tem solução. Deus usou um homem, sabe, que tinha um poder aquisitivo, né, e tinha caído preso ali há poucos dias,
Ele olhou uma automação minha pregando lá, ele olhou, terminou ali, ele falou, ó, vamos dar uma volta ali, pastor? Eu falei, vamos. Aí ele foi andando e tal. Aí ele falou, tô vendo aqui que era para você ir embora já, né? Eu falei, mas eu tenho um mandado de prisão preventiva. E essa prisão aqui eu não consigo ir, porque eu tenho que ser condenado para ir embora. Mas não tá saindo, não sou condenado. Ele falou, vou te ajudar. Eu falei, mas como? Isso que um dia atrás, a gente estava lá no domingo, né, depois do almoço, na cozinha, esperando, esperava a janta, pagava a janta e voltava pro cubículo. Aí esse Ricardo Batista, o grande amigo missionário, eu lembro que o mistério dele era o seguinte, ele balançava o queixo, era Deus ia falar. Ele dava uma tremida no beiço, assim, era coisa, Deus falava na terra, né? Aí nesse dia, quando eu batizei os meninos, ele tremeu o queixo, olhou para mim e falou, Patrick, é o seguinte, seu tempo aqui tá acabando. A obra de Deus na sua vida tá acabando aqui. Eu falei, amém, eu tomo posse, é Deus falando. Ele falou, pra você saber que é Deus, 10 dias, dentro de 10 dias alguma coisa vai acontecer, ele vai te ajudar. Aí teve esse culto, eu andando com ele falou, vou colocar meu advogado para pedir para você lá em Brasília, que lá eles vão rever isso aí e vão te condenar, porque se você for embora agora, quando vir a condenação, você vai ser preso de novo. Então, se você experimentar o doce e depois ter que largar para voltar, é pior. Eu falei, amém, então... Eu falei, mas eu parei com o crime, rapaz. Eu não tenho como te pagar, eu não tenho como ajudar. O que eu tinha, já estou 9 anos e pouco aqui dentro, não tenho o que eu fazer mais. Já foi tudo, o dinheiro já foi embora. Tudo que eu tinha conquistado, tinha ganhado, já tinha ido. Não tem como sangrar mais minha mãe, não tem, né? Não, então vamos fazer o seguinte. Falou, não, você está ajudando quantas pessoas aí? Uma palavra dessa aí motiva, anima, ajuda. Então eu tenho dinheiro, eu posso ajudar. A forma de eu ajudar é essa, né? Eu falei, amém. Já está sentindo de Deus, é de Deus, então amém. Então, muitas portas Deus já tinha aberto ali para mim. Desde que eu comecei a voltar para Jesus, o Senhor proporcionou grandes amigos ali dentro, né, que me ajudaram, né, pessoas, mulheres, a pedagogia mesmo, as professoras ali me colocaram, terminei meus estudos, comecei nos finais do ano a fazer os Enems. Fiz faculdade, né? Tive provas boas, né? Então isso aí abriu portas, aí nisso entrou a teologia. Olha como que é, né? Deus Chegou é bom, lá preso, eu consegui fazer teologia pela FATEM de Curitiba, né? Extensão, abriram um projeto lindo, me colocaram para fazer, né? Então terminei tudo e fui me preparando para aquilo que a gente está vivendo hoje, começando ali. Então a obra de Deus foi rápida ali sobre a minha vida, né? Então quando chegou aquela oportunidade ali, ele falou, então você, sendo condenado, você vai embora, eu vou te ajudar. Eu falei, não tem como pagar, sua oração, aquele culto já está pago. Eu falei, amém. No outro dia cedo, o advogado veio, tirou a gente, eu assinei uma procuração, né? Passou 15 dias, veio, eu fui condenado. Só que eu falei, meu Deus, e agora? O condenado, que isso aí era em 22. Então eu pensava assim, então vai vir, quando eu for condenado eu vou embora, já está passado há tempos, né? Só que daí veio para mim embora em novembro, dia 11 de novembro de 2024. Eu falei, nossa, deu mais um tempo para segurar. Meu coração ali. Aquilo ali doeu meu coração. Eu falei, mas amém. Fazer o quê? Vamos tirar mais 2 anos e pouquinho aí, né? Falei, poxa, mas... Tipo, não falava, mas dentro de mim. Olhava e falei, mas Deus falou que estava acabando isso aqui. Poucos dias depois, aí veio a mudança. Fui condenado. Veio esse atropelo ali que me assustou. Mas, porém, Deus tem as formas dele de trabalhar. Resumindo, no dia 12 do 10 de 2022. O feriadão. O feriadão, Dia das Crianças. As portas se abriram, né? Que benção. Aí eu tive que ainda pagar um pouco o tornozeleira, fiquei mais 1 ano e 8 meses de tornozeleiras. Aí foi um processo que Deus já queria ver de mim, né? O que eu queria. Então eu tive que me esforçar para aquilo ali, porque foi tudo limitado. Eu tinha um horário para chegar, um horário para sair, finais de semana eu não podia. Então eu tive que pedir para Deus ali em oração, né, que foi recuado, tipo, o juiz não queria conceder, pedi autorização para começar a ir para a igreja, então tive que ir em Curitiba essa autorização. Eu comecei a ir com tornozeleira para a igreja mesmo, foi indo. E deu tudo certo. Deu tudo certo, foi estabelecendo, foi as portas se abrindo e graças a Deus estamos aqui para louvar o Senhor. Que bênção. E ó, a gente falou até sobre capelão, né? Como que é hoje agora você entrar no mesmo ambiente, você chegar lá e você agora ser justamente, como você falou, você chegou no pátio, tava aquela galera da igreja ali cultuando, e como que agora você ser essa pessoa que tá ali direcionando o caminho, a sensação de voltar
E agora você carregando a chave da libertação, né? Pastor, é uma sensação tremenda, sabe? Tipo, é um pouco inexplicável. Essas são as duas áreas, né? Do hospitalar e a prisional. Isso. Então, às vezes, a gente foi no hospital, é umas coisas assim, a gente, como capelão, a gente não leva uma esperança, até somos instruídos a isso aí. Porque, às vezes, a gente tem um plano, né? Igual o Marcos 1. Senhor, se tu queres eu seja limpo, eu serei. Mas é sobre Jesus, o querer dele, não o nosso, né? Todo mundo que está ali dentro quer ser curado. Mas às vezes a vontade de Jesus não é, né, levar essa cura, ter um propósito em cima de tudo, né? E então mas dentro da gente, a gente não vai falar, mas dentro da gente eu vejo, Senhor, olha o que o Senhor fez na minha vida. Olha como que o Senhor transformou. O que é isso para o Senhor? O que é esse câncer? O que é essa AIDS? O que é essa tuberculose? O que é essa infecção? O que é isso para o Senhor? Entende? Então é uma forma. Agora, sábado, pela misericórdia de Deus, a gente entrou dentro do presídio, né? Do mini presídio de Sarandi. Acompanhei lá, eu vi. Nossa, ali foi um divisor de águas, né? Eu cheguei em casa muito emocionado, chorando. Disse para minha esposa, eu falei, amor, se Deus me levar hoje, eu já vou feliz, sem dever nada, né? Que eram as duas coisas que eu tinha falado para Deus, que quando eu saísse eu queria voltar nos lugares que Ele me tirou, que foi da rua e da prisão, né? No final do ano fizemos um trabalho voluntário e levamos marmitas, moradores de rua, abraço, um carinho, então aquilo foi uma benção. E eu tive que me preparar para entrar dentro do presídio, então eu não conseguia ir para a igreja, né? Não tinha liberação para ir para a igreja. Daí hoje, as mesmas pessoas que não deixavam eu ir para a igreja, teve que assinar para poder entrar ali dentro. Então por isso que entrou a capelania, né? Então eu lembro que foi para quebrar a estatística mesmo, porque a estatística hoje, pastor, é o seguinte, de a cada 100 presos, 2 se regeneram. Entende? Então, é muito pouco. Então, por isso que tem pouco investimento. Então, o que eu vejo? Quando eu entro para esse trabalho, eu não olho para a estatística, eu olho para mim. Eu falo, se um desses dois foi eu sou um desses dois. Né? Então, às vezes, eu não vou olhar a estatística ali, eu vou olhar as pessoas. Então, chegou ali ansioso, conseguimos uma autorização, foi liberado. Sábado, a gente vai ir, amém. É o nosso... Né, dá um abraço ao nosso capelão, pastor Ezequiel. Inclusive é meu primo, pastor Ezequiel. Um grande abraço. Falou, Patrick, vamos? Falei, vamos. Aí tava lá cedo, 9 horas, que era pra gente estar lá, 8 horas eu já tava lá na frente. Né? Aí a hora que a gente conseguiu entrar, por um momento, pastor, eu tive de Deus ali, sabe? A gente foi orar ali pelos meninos e um certo momento eu fechei o olho para orar ali, né? Então aquilo... Sabe aquela longa-metragem assim que passa na sua mente com 30 segundos? Né? Sabe? Tipo, Deus dizendo, né? Eu sou fiel ou não sou? Eu posso transformar vidas ou não posso? Quantas vezes você estava desse lado recebendo uma oração e hoje você está aqui orando? Então, essa que é a grande diferença, né? Que voltamos lá atrás. O que é liberdade para você? É a gente poder falar de Jesus. Né? Então, encerrou um ciclo, né? Ali fechou um ciclo verdadeiramente. Encerrou o ciclo aqui, ó. A partir de agora, eu entro aqui não mais como prisioneiro, mas eu entro aqui como libertador. Sim, como libertador. Foi onde que a chave, né? Que abre as portas, está sobre as nossas mãos. O domínio voltou. O Senhor teve a misericórdia de voltar ao domínio. Então, tipo, agora você não vai depender mais do tempo dos outros, da limitação. Agora você tem liberdade. Né? Então, foi essa é a sensação. São duas sensações totalmente diferentes. Você tá de um lado e agora a gente está do outro lado, fazendo a missão. E como a gente falou, né? Você é a prova viva de que a estatística humana, né? Ela falha e foi esse virar a chave na sua mente daí e que fez você decidir que não vai mais se repetir aquilo que foi das suas origens ou aquilo que foi do passado. A partir de agora é algo novo. E falando de algo novo, agora com esse vigor todo do evangelismo, né, trabalhando dessa forma, o que te impulsiona cada dia mais a não parar e essa urgência? Porque a gente vê, quando a gente fala qualquer projeto, aquilo já sai como uma chama no coração. Não, já vamos fazer agora, né? Essa urgência de levar Cristo às pessoas. Como que você consegue dizer isso pra gente? O que te impulsiona a não parar verdadeiramente com todo esse vigor que você tem para levar a palavra de Deus? Positivo, pastor. O que mais me impulsiona é olhar para minha vida. Né? Então, tipo, eu consigo olhar como o tempo que eu sofri. Que às vezes, aparentemente, eu tava legal, dando risada, tava bacana, aparentemente, né, aquela forma assim, não, eu sou um gigante.
Então eu não posso ficar triste, eu não posso chorar, eu não posso Se abalar. Então todo mundo vê, mas só Deus sabia o que estava dentro do meu coração, né? Então, tipo, eu vi o sofrimento que eu tive, às vezes por causa de uma palavra. De uma palavra que eu não te recebi, por causa de um apoio que eu não tive, entende? Então agora chegou o momento que se eu posso fazer isso aí, se Jesus fez isso na minha vida, então o meu testemunho que vai ser lançado pode alcançar as vidas, pode transformar as pessoas, pode alcançar um jovem, pode alcançar uma família, pode alcançar um pai, né? Então, da forma que eu estava destruído, o Senhor fez na minha vida. E uma coisa que eu tive o privilégio de ouvir, o grande anjo de Deus, há pouco tempo atrás que estivemos juntos, o apóstolo Celso Santos, ele disse para mim, Patrick, Jesus está voltando. E tudo que ele tem para cumprir sobre as nossas vidas vai ser rápido. Então a gente não pode perder tempo. Tudo que ele vai fazer com você, tudo que ele vai fazer comigo, vai girar rápido. Então a gente não tem mais tempo de perder. Então a gente, como eu disse, a gente pega a palavra de pessoas experientes e traz para o nosso coração. Entende? Então eu sei que tipo, o tempo que eu estou parado, muitas pessoas estão se afastando, muitas pessoas estão desanimando, muitas pessoas estão olhando para a estatística e achando que é o fim, que acabou. Então eu acredito assim, pastor, que minha vida, hoje eu entendo que eu carrego o peso e eu sei que eu sou filho da promessa. O processo que passou, né? Então, hoje entender que tudo aquilo foi processo. Tudo aquilo foi processo. Então eu entendo que aquilo ali não me matou, então é para que tenha vida. Exatamente. Então essa vida eu tenho que atribuir às pessoas. Então isso aqui nos motiva, né? Então hoje em dia o ciclo virou para mim, o Espírito de Deus trabalhou sobre a minha vida, o Espírito de Deus abre portas a todos os momentos. Então, como a gente diz, às vezes a gente fala por misericórdia de Deus e para engrandecer o nome do Senhor, né? Então comecei lá atrás, aquele menino que veio de um relacionamento, de um abuso, ou de qualquer outra circunstância que o ser humano pode dizer. Começou daquele jeito, passou por tantas dificuldades, tantos problemas, só que hoje, voltando à pergunta do espelho, eu olho ali, sou pai, sou esposo de uma linda família, né? Sou sacerdote no meu lar, da minha casa, sou evangelista dentro de uma grande igreja abençoada, sou líder de uma juventude linda e abençoada, né? Sou capelão por uma grande uma organização, a Confecap, sou amigo de várias pessoas. Então, terminei, fiz o curso de teologia, estou terminando o bacharelado, estou fazendo coisas para Jesus. Todos os dias a gente está falando de Jesus, está abrindo portas, tanto para fazer a vontade. Isso aqui é uma porta que Deus abriu, com certeza. provavelmente, né? Assim as pessoas podem olhar, mas nossa, é tão simples nos olhares dos outros, mas para a gente poder falar disso aí, né? Sou um filho. Então a gente tem grandes coisas que o Senhor está colocando dentro do nosso coração para a gente fazer. Então isso aí é uma forma de a gente anunciar e dizer, quando eu deito, principalmente hoje, depois desse momento aqui, eu deito ali e falo, valeu a pena, né, Jesus? Valeu a pena, né, Jesus? Né? No momento ali que a gente estava sendo moído, a gente não entendia, mas agora vale a pena. Se tivesse que voltar lá atrás de novo, valeu a pena. Então isso é o que nos motiva, que nos dá força, que nos dá garra. Aí você abre os seus ouvidos espirituais, você ora e fala, Deus, mostra para mim aquilo que eu não consigo ver. Fala comigo o que eu não estou conseguindo ouvir. Aí a gente vai ver o grito de socorro dos povos, né? Então, às vezes, o nosso testemunho, a vontade de a gente falar, tanto é que às vezes a gente prega. Então, vários lugares aí o Espírito Santo está nos levando, mas eu tenho para mim, pastor, que nossa juventude, principalmente, está muito sensível. Então, não é em todos os lugares que eu estou fazendo isso. Nem todos os lugares que eu abro o jogo, igual abri aqui falando do meu testemunho, porque muitos jovens imaturos escutam aquilo ali e até aproveitam e falam, não, então eu vou curtir. Né? Se deu tempo para ele, vai dar tempo para mim, mas quantos vão e não voltam? Entende? E a ideia é justamente, o processo que eu passei é justamente para você não precisar passar, para você ir pelo caminho que é sempre estar com Cristo. É o que eu sempre falo assim, ó, ou você aprende com os erros dos outros não cometendo, ou você aprende com o seu próprio erro. Né? Infelizmente, a nossa geração, muitos tiveram que aprender com os próprios erros, né? Como foi o caso do irmão, como o caso de outras pessoas. Mas para a juventude, o nosso conselho é aprenda com aquilo que aconteceu, para que você não cometa o mesmo erro. Estamos te direcionando naquilo que Deus ele tem colocado na nossa vida para poder direcionar a vocês, né? Sim, então isso aí que
a gente pode dizer, tipo, o inteligente e o sábio, né? O inteligente aprende errando, o sábio aprende com o erro dos outros. Então, que o nosso testemunho, a nossa passagem, aquilo que a gente sofreu, é para que as outras pessoas não venham sofrer. Mas que também sirva de lição e de exemplo para um pai de família que estiver nos escutando agora, né? Está desempregado, está sem solução, esposa, filhos. Então, tem solução ainda. Para uma mãe que ora pelo filho, né? Então, Deus já falou que vai curar, Deus já falou que vai libertar, Deus já falou que vai trazer. Só que a circunstância olha e fala, poxa, mas cadê? Mas como? Todo dia eu tenho que sair de madrugada procurando para a rua, todo dia eu tenho que buscar, tenho que preparar sacola para levar para a cadeia, tenho que me visitar no presídio, mas cadê a promessa? Quanto tempo? Eu vi a minha mãe chegando 10 anos, então eu fiquei 9 anos e 10 meses preso. Né? Isso que eu terminei faculdade, terminei estudos, tudo, e ganhei 3 anos e 2 meses ainda. Né? Então era para ter ficado ali cerca de 13 anos dentro do presídio. E é o filho da promessa. Então, às vezes, a gente tem um plano. E o Senhor tem o propósito. É diferente, né? É diferente. Entende? Então, o nosso plano nunca vai mudar o propósito de Deus. Exatamente. Até o momento que ele chega falando, não quero nem saber o que você está pensando. Agora é minha vez de agir. Né? Isso então, é maravilhoso, isso é lindo. De e pra gente encerrar aqui, ó, resume pra gente aí, se você puder resumir uma única palavra aí, ou num versículo aí, sobre a sua vida hoje. O que seria essa palavra ou esse versículo? Pastor, encerrando minha vida, tudo isso que a gente falou hoje, todos esses minutos, esses momentos, acho que deu até a hora, quase, né? Então, resumo um milagre. É só um milagre. E um versículo bíblico que eu posso dizer é Lucas 1,37. Aquele que para Deus não existe impossível. Que benção, maravilha. É isso aí, gente. Encerrando o nosso podcast de hoje, nosso Papo Arena. Nosso evangelista Jefferson Patrick aqui. Um prazerzão, viu, Jefferson, ter recebido a sua pessoa aqui, ter recebido essa palavra, que essa palavra possa ser para você também uma palavra de orientação, um testemunho para você poder falar assim, ó, quem sabe você está se vendo nesse testemunho hoje, quem sabe você está aí preso, ouvindo essa rádio, ouvindo a programação, alguém mandou para você e você está ouvindo, opa, tem solução para mim, eu não sou só mais um na estatística. Essa estatística pode falhar para mim também e eu ser um chamado, você que é conhecedor, que ouve, que está passando pela mesma situação, ou você jovem que está pensando em fazer isso, está revoltado, meu querido, se mantenha firme em Cristo. Nós encerramos por aqui e na próxima semana nós voltamos aí com o nosso podcast. Deus abençoe você que está nos ouvindo através da rádio ou você que está assistindo aí através do YouTube ou ouvindo no Spotify. Fico por aqui, tchau, tchau. Papo Arena! Vem com a gente!